Leito Andrade, ele está dizendo aqui o seguinte: qual é o limite em trabalhar para o reino de Deus, servindo o corpo de Cristo e o ativismo na igreja, se envolvendo com as programações da igreja? Boa Sobre pergunta. o trabalho voluntário, talvez? Eu entendi a colocação dele. A colocação dele está o ativismo, que hoje às vezes as igrejas impõem aos membros um ativismo religioso. Aí o cara não tem tempo para a família dele, para o casamento dele, para os filhos dele, para o lazer dele. Sempre tem alguma coisa acontecendo na igreja. igreja. Sempre tem alguma coisa acontecendo e o cara entra nessa roda viva e ele acaba perdendo qualidade de vida pessoal, familiar, conjugal, até de saúde física, em nome de trabalhar na igreja, de se envolver com o reino. Então, é necessário que haja equilíbrio. Tudo na vida precisa de equilíbrio. Porque ele precisa entender que quando ele está com a esposa dele, com os filhos dele, ele está prestando um culto a Deus. A Bíblia chega a dizer que se você não cuida da sua própria casa, da sua própria família, você é pior que o incrédulo. Então, não mergulhe no ativismo religioso, porque Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Entendi. Acho que essa é a resposta para essa pergunta. Tem agora aqui a do Rodrigo Brasil. Ele falou aqui: qual a opinião do senhor sobre a mulher ser pastora? Em alguns casos, líder de igreja. Tem base na palavra? Essa é uma questão sensível, extremamente sensível. Eu conheço pessoas piedosas. Paulo fala alguma coisa sobre isso ou não? Esse assunto é um assunto polêmico sobre a mulher falar na igreja. Sim, ele, tanto em 1 Coríntios 14 quanto em 1 Timóteo 2, ele diz para a mulher não falar, exercer papel de homem, de liderança. Eu tenho um entendimento, às vezes, de que a mulher não possa falar. Eu creio que a mulher pode pregar, mas eu não vejo base bíblica para ordenação, nem ao diaconato, pastoreio? nem para presbítero, nem para o pastoreio. Tá. Eu não vejo nenhum exemplo no Novo Testamento de ordenação nesse sentido. Mas, por exemplo, lá em Joel capítulo 2, quando está falando do derramamento do Espírito Santo, diz que o Espírito Santo seria derramado sobre os filhos e as filhas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Dentro do entendimento da igreja cristã, evangélica, protestante, dom de profecia não é trazer nova revelação, é expor as Escrituras. Quando você vai ver o cumprimento dessa profecia de Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, lá em Atos 2, o Espírito Santo é derramado sobre quem? Está lá escrito que foram 120 pessoas que vieram e ficaram no cenáculo. Oraram 10 dias consecutivamente, todos unânimes orando. No dia de Pentecostes, 10 dias depois, o Espírito Santo foi derramado. Um vento impetuoso entrou na casa, línguas como de fogo, pôs uma sobre cada um deles, e todos falaram as grandezas de Deus. Todos quantos? Ou todos quem? Todos 120, homens e mulheres. Lá estava Maria, lá estavam as mulheres da Galileia. E todos falaram as grandezas de Deus. Depois você vai ver as filhas de Filipe, que era diácono, que eram profetisas. O que é profetisa? É aquela que proclama a palavra de Deus. Você vai ver lá em Lucas 24, Mateus 28, que as mulheres da Galileia foram as primeiras pregadoras anunciando a maior mensagem do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus. E lá em 1 Coríntios 11 diz que a mulher com véu, ela pode profetizar. Então, Paulo não pode estar batendo cabeça se contradizendo. Então, a grande comissão, penso eu, não foi dada apenas para os homens, para o sexo masculino, mas para todo o corpo de Cristo. Todos nós somos sacerdócio real. Todos nós devemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Diferentemente disso, é ordenação. Eu creio que não vejo base nos ensinos de Paulo, nem nos ensinos do restante do Novo Testamento sobre o assunto. Entendi. A dúvida da Luana é o seguinte: se alguém aceitou a Jesus e ao passar de alguns anos se afastou ou se desviou, voltou a viver as coisas do mundo, ela perdeu a salvação ou nunca se converteu verdadeiramente? Então vamos entender. A resposta está em 1 João 2,19. João 2,19 diz o seguinte: primeira carta de João. A primeira carta de João, Valela, foi escrita com uma tese. Qual foi a tese da primeira carta de João? Aqui no capítulo 5,13. Essas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então, nós entendemos que salvação é obra de Deus. Foi planejada, é executada e é consumada por Deus. Deus não dá a salvação como se esse copo aqui. Olha, eu te dei a salvação, é sua. Não, eu vou tomar de volta a salvação, agora não é sua mais. Não, vou tomar de novo. Agora não é mais não. Então, não existe essa possibilidade. Eu estou salvo de manhã, eu estou perdido de noite. Sou filho de Deus de manhã, sou filho do demônio de noite. Estou indo para o céu de manhã, estou indo para o inferno de noite. Não existe isso. Salvação é uma dádiva que Deus dá e não toma. É vida eterna. Vida eterna. Agora, aí a pessoa diz, mas e o fulano? Que foi da igreja há tantos anos. E aí o cara virou a casaca, foi para o mundo. E morreu lá no pecado. E aí, como é que você sai dessa agora? Olha o que João escreve, capítulo 2, 19. Ele diz assim:
Ele diz assim, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, é preciso entender que ser membro de uma igreja ou ter um cargo de liderança na igreja não é sinônimo de salvação. Jesus tinha um apóstolo, Judas Iscariotes, que era o tesoureiro do grupo que não era convertido. Era filho do diabo. Se perdeu. Nunca foi salvo. Então, o fato de alguém estar na igreja, ter o rol lá no membro, de rol de membro lá na lista lá da igreja, não significa necessariamente que ele tem um nome no livro da vida. Então, é possível uma pessoa crente sair, e se ele é crente mesmo, ele vai voltar. Ele vai voltar. Vai voltar. Se ele ficou lá até morrer lá no pecado, é porque nunca tinha de fato sido convertido, nascido de novo. Ó, chegou mais uma aqui sobre Paulo. Bom, você vai falar que eu inventei o nome, mas o Alifer Abreu. O Alifer? O Alifer Abreu. Chique, né? Primeira vez que eu escuto um Diferente, nome né? assim. Internacional. Reverendo, como as cartas de Paulo embasam o calvinismo? É uma boa pergunta. Bom, calvinismo é uma coisa que surgiu muito mais tarde, né? Aliás, esse termo, Vilela, não é criado por Calvino. Ah, não? Não, Calvino não quis ligar o nome dele a qualquer sistema doutrinário, embora fosse um fiel intérprete das Escrituras, o grande cérebro da Reforma, né? O camarada que tinha uma capacidade intelectual fora do comum, que aos 26 anos de idade escreve o livro mais importante da Reforma, Os Institutos da Religião Cristã, que conhecia o grego e o hebraico, lia direto do grego, direto do hebraico e pregava sem nota alguma praticamente todos os dias. Esse termo foi criado muito mais tarde. Lá no Sino de Dort, por exemplo, 1618, 1619 na Alemanha, é que se cunhou os chamados 5 pontos do calvinismo. Depravação total, eleição incondicional, os 5 pontos, graça irresistível, expiação limitada e perseverança dos santos. É claro que aquilo que o Spurgeon vai dizer, o Spurgeon era um pastor batista do século XIX, ele disse que calvinismo é apelido. Calvinismo é Bíblia. É Bíblia. Eu creio piamente nisso. Eu não gosto, sabe, Vilela, de nomenclaturas. Você acaba dividindo? Inclusive, eu não sei se você viu, já fui convidado algumas vezes para estar aqui com você, para alguns debates. Eu não vou a debates, porque eu entendo que se a gente ficar levantando muro, o nosso papel é construir pontes e não levantar muros. E eu tenho muita alegria de pregar em muitas denominações. Então, quando eu chego, eu sou calvinista, eu estou levantando um muro. Sim. Eu sou arminiano, estou levantando um muro. Eu sou cristão, eu prego o evangelho. Até porque o que separa um do outro não é essência. Não, são detalhes, né? Não é essência. Por exemplo, é possível que uma pessoa seja arminiana e seja convertida e vai para o céu. Que um calvinista seja convertido e vai para o céu. São irmãos, são membros da mesma família. Porque a verdadeira igreja não é placa, não é presbiteriana, não é batista, não é assembleiana, não é metodista, não é luterana, não é católica. A verdadeira igreja é a noiva do Cordeiro, é a igreja de Deus, é o rebanho de Cristo. São aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. São membros compostos de todas as denominações cristãs que professam o nome de Cristo. Se a pessoa creu no Senhor Jesus como seu Salvador, pessoal e Senhor, se ela crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela está salva. Ela está salva. Agora, se ela está na Batista, na Assembleia, na Metodista, na Presbiteriana, na comunidade A, B, C ou D, ela faz parte da única igreja verdadeira, que é o corpo de Cristo. Então, isso não significa que nós não tenhamos convicções absolutas. Eu as tenho. Mas eu acho que quando você levanta a bandeira da nomenclatura, você está levantando um muro. E talvez é melhor construir pontes. Perfeito. Mas, até onde vão essas pontes? Boa pergunta. Que passam para o caminho de heresia ou de enganação. Você entendeu a pergunta, né? Entendi a pergunta. Tem pontes e tem pontes. E aí é por isso que eu disse lá na carta aos Romanos, você se lembra disso? Eu falei que Romanos 14 e 15 é o relacionamento do cristão com cristãos que pensam diferentes em coisas secundárias. Por exemplo, eu não prego em seita. Nunca preguei e não vou pregar. Se Deus me permitir, eu jamais pregarei. O que é seita? É isso que eu ia perguntar. O que é seita? Qual a diferença de uma igreja para uma seita? Primeiro, tem a mais famosa, né? Seita. A seita que dói menos. A seita é um segmento religioso
que nega verdades absolutas do cristianismo. Por exemplo, Vai de encontro ao que está na vai Bíblia. de encontro ao que está na Bíblia. Então, o cara chega e diz, não, eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, não. Tem um outro livro que nós adotamos no lugar da Bíblia, ou igual à Bíblia, ou acima da Bíblia, Alguém ou do lado da interpretou as Bíblia. palavras e escreveu uma nova Bíblia. Então, recebeu revelações lá, profetiza tal, profeta tal, que tem a mesma autoridade que tu. Isso é seita. Entendi. Outras pessoas dizem, não, eu não creio que Deus é trino, não. Eu só creio em Jesus, não creio em Deus Pai, não creio em Deus Espírito Santo. Não negocio isso. Não, eu não creio que só Jesus salva, não. Jesus salva, mas Maria também salva, mas Pedro também salva, mas o Papa também salva. Boas ações. Mas as boas ações também salvam. Não, eu acho que não vai ter inferno. Não, inferno não existe, não. Que é isso? Morreu, acabou. Isso é seita. Não tem ressurreição, não. Ou seja, verdades essenciais do cristianismo não se negocia. Todas as igrejas evangélicas, elas creem da mesma maneira naquilo que é pilar. Por exemplo, imagine você escatologia. Nós temos, dentro da escatologia, gente que é amilenista, gente que é pós-milenista, gente que é pré-milenista. Os pré-milenistas têm midi-tribulacionistas, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas. Isso são correntes de interpretação de uma doutrina. O que é a doutrina? Jesus vai voltar. Segundo, os mortos vão ressuscitar. Terceiro, vai ter juízo final. Quarto, vai ter céu, vai ter inferno. Isso é doutrina. Agora, se o camarada é pós-milenista, ou amilenista, ou pré-milenista, isso não envolveu a essência da doutrina. Eu convivo com isso. Não tem nenhum problema com isso. Embora tenha a minha convicção. Claro. É a minha convicção. Mas não feriu o quê? A essência. Agora, você muito bem, eu não posso construir pontes que vai juntar a heresia. Porque a heresia é abominável para Deus. Não, de jeito nenhum. Agora, é possível, Vilela, que haja cristãos com deficiência doutrinária. E deficiência doutrinária não é a mesma coisa de heresia. Qual a diferença? Tem muita gente, Vilela, que erra, não por dolo, mas culpa. por desconhecimento. Não por culpa, mas por desconhecimento. Gente que está sendo treinada, gente que está sendo ensinada, discipulada. Eu sou muito grato ao meu Deus pelo privilégio de pregar em muitas denominações, de pregar em muitas comunidades, e de ver tantos pastores jovens dizendo, pastor, eu me inspiro em você, eu aprendo com você, eu quero ser seu aluno, quero ser seu discípulo. Por quê? Porque essas pessoas se cometem um erro aqui, ali e acolá, não é porque querem errar, não é porque estão deliberadamente querendo errar, é porque não foram instruídas ainda. Nosso papel, mais velhos, cabecinha branca, é ajudar a que estão começando na fé e ajudá-los a se tornarem maduros na fé. Entendi. Tem uma última pergunta aqui do Leandro Washington. Ele falou o seguinte, Paulo fala muito sobre saber conviver entre irmãos. Havia também um embate das igrejas gentílicas com as judaicas e o que foi primordial para o consenso? Esse problema sempre existiu. Então, o que aconteceu? Então, vamos pegar o Concílio de Jerusalém. Disse aqui, capítulo 11 de Atos. Então, a igreja judaica, liderada por fariseus, elas ainda estavam agarradas lá na questão da lei. Eles não entenderam a transição. Não aceitaram Jesus como Salvador. Então, eles achavam que tinham que cumprir todos aqueles rituais. Né? Circuncisão, os rituais do templo, dos sacrifícios, das festas, dos objetos que compunham o templo, do culto judaico. Esse aparato tem que ser mantido. E aí um cuidado. Tem muitas igrejas brasileiras que estão importando as práticas judaizantes para dentro da igreja evangélica, achando que isso é um upgrade, que isso é um progresso. Não. É só ler Hebreus. Isso é voltar para a sombra. A realidade já chegou. E a realidade é Cristo. Então, a igreja cristã, ela entende que tudo isso que é lá do Velho Testamento se cumpriu em Cristo. Cristo é o centro do Antigo Testamento. Ele é a semente da mulher, ele é o descendente de Abraão, ele é o cordeiro da Páscoa, ele é representado pelo maná e pela água que brotava da rocha, ele é representado pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo, ele é representado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo templo, pelas festas, pelos rituais, pelo sábado, tudo isso era sombra dele. Ele veio, chegou à realidade. Quando chega à realidade, a sombra não precisa mais. Quem é essa imagem aí, Leni? Essa aqui foi uma que a gente gerou por inteligência artificial, aqui, de como seria o... Como seria Paulo? Olha aí, você viu? Olha que interessante, cara. Que legal, Olhar meio... Né? Firme, hein? Firme, né? Gostei. Que bacana. Isso aí. Cara. Como que você colocou lá? Como seria uma imagem? A gente colocou... No Midjourney? Exatamente. Como seria a imagem de... a imagem de
De Paulo, Paulo. né? Apóstolo Paulo. Porque tem que explicar isso pro nosso amigo Paulo aqui, que é o Kratos, que ele tá procurando foto de Paulo. Falou, Vilela, a gente não tá achando foto da época de Paulo. E ele falou aqui pra mim assim, nossa, ele gerou a imagem de Paulo, mas o Paulo que ele gerou não é careca. Eu falei, mas não é a sua imagem, Paulo. Exato, a é imagem do outro Paulo, né? cara. Então, e você falou que Paulo é pequeno. O nome significa pequeno. E Saulo, você sabe? Saulo não é o mesmo romano. nome de Saul. Ah, é É o mesmo? mesmo Saul, rei Saul, Saulo. É a É mesma que coisa. origem Saulo é aqui? É de judaica. É judaica? É a mesma coisa. É isso.